cara pálida. Gente, juro, não é nenhuma coisa assim bombástica, nenhum clickbait, alguma propaganda enganosa. Não. É o que eu digo nas minhas salas de aula para os meus alunos, o Enem não tem tese. E eu vou mostrar isso para vocês, vou explicar isso para vocês, tintim por tintim, neste vídeo, algo que vocês nunca pensaram, nunca imaginaram, nunca entenderam, e vocês vão se ligar agora. Roda a vinheta! Gente, só por este vídeo, eu te juro, se eu não disser algo que você nunca ouviu na vida, e se eu não mudar a chavinha do teu cérebro, não te inscreve. Mas, se eu fizer isso, te inscreve nesse canal, combinado? Só por esse vídeo vale a tua inscrição neste canal. E vale, óbvio, você me seguir no Instagram e você participar aqui dos conteúdos, deixar as suas dúvidas, estou sempre bastante disponível, tá? A questão, Paleface, é que é o seguinte, a galera fala da tese no Enem, certo? Que a gente precisa elaborar a tese. Isso existe no estudo de redação, porque os temas de redação, historicamente, eles trabalham com este conceito da tese, que é a minha formulação a respeito do tema, ok? Só que o Enem não tem isso. Sincerinho, escreve para mim aí. O Enem formula a tese. O texto motivador do Enem e a proposta de redação é a nossa tese. Será que você pegou? Presta atenção. Estamos lá, eu sou o tio INEP, tá? Sou o tio INEP. E olho lá, vou pesquisando a sociedade brasileira, vou olhando lá e percebo, pois é, eu acredito que a saúde mental no Brasil sofre um preconceito. Acho que a saúde mental é estigmatizada, as pessoas que têm doenças mentais são estigmatizadas. Vamos averiguar. E aí ele começa a pesquisar e percebe, pois é, a minha tese, a minha teoria, a minha hipótese, né, estava certa e está comprovada. E ele joga para você, eu quero que você fale sobre isso, certo? Mesma coisa, por exemplo, cidadania. O Enem formula a tese, ó querido candidato, querida candidata. As pessoas que não têm documento não têm cidadania plena no Brasil. E hoje são mais de 300 mil. Você não precisa pensar nisso. Você precisa concordar com isso. O Enem não tem tese porque você só tem uma saída. Você vai sempre concordar com o Enem. Você sempre vai no caminho que o Enem te possibilitou. Eu vi já vídeo famoso aí na internet que pensa assim, vamos lá, violência sobre a mulher. O que você pensa sobre a violência sobre a mulher? Você é contra a violência? Não, gente. O Enem já diz. A violência contra a mulher persiste no Brasil. Ele está afirmando isso para você. Você precisa concordar com isso. Se você nega o tema, vai embora. Você não vai conseguir fazer, tá? Diferentemente de... Quer ver como é bem diferente de outros vestibulares? Só para dar alguns exemplos para vocês, tá? A URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, aqui do Sul, né? Sou do Sul. Coloca aí para mim na tela, sincerinho, essa proposta de 2018. Nós temos um tema e aí nós temos um texto e aí a pessoa lá, a URGS, coloca. Você deve se posicionar a respeito das ideias da autora sobre o Brasil, contestá-las parcial ou integralmente, aprová-las parcial ou integralmente. Isso significa que nós vamos ter textos válidos e textos muito bons, possivelmente, que concordam com a autora, e textos muito bons que discordam da autora, porque eu formulo a minha tese. Certo? A FUVEST em São Paulo, a USP, também é um vestibular que suscita para o candidato a sua tese. Ele quer que você formule uma opinião. Então, às vezes, tem uma pergunta, né, naquele vestibular, ou às vezes tem uma pergunta naquele vestibular, e foi o que aconteceu nesse último ano. Eu lembro uma vez que eu estava... já faz uns anos sobre as utopias são ruins, são boas, era um tema todo poético, bonito, né? E a pessoa tinha que escolher. Aqui no último ano foi, o mundo contemporâneo está fora de ordem? Você, querido candidato, querida candidata, que vai prestar o Enem, precisa pensar
o mundo contemporâneo está fora de ordem, lembra que eu falei para você que o Enem tinha que pensar saúde mental, as pessoas sofrem preconceito? Então, esse pensamento, o Enem faz e o Enem formula o tema. O pensamento que você tem na prova. O mundo contemporâneo está fora de ordem? Não, não está. Está certo. Ou está totalmente. O mundo está ao contrário e ninguém reparou, como diz a Cássia Eller, né? Então, você tem que responder a esta pergunta. O UFSC, né, Federal de Santa Catarina, por exemplo, ali, ó, considere os textos abaixo e escreva uma dissertação sobre o papel das festas populares na construção de uma memória coletiva. Você pode dizer que é um papel bobo, ou você pode dizer que é um papel fundamental, um papel importante, ou um papel significativo, mas não tão fundamental. Você vai formular a sua tese, tá? A UFSC agora, no último ano, botou a relação entre o agronegócio e o meio ambiente no desenvolvimento econômico no Brasil. Você pode dizer que é uma relação boa, uma relação de crescimento, ou você pode dizer que é uma relação nociva, prejudicial, você pode dizer que é uma relação favorável, você pode dizer que é uma relação desfavorável. Isso é formular a tese. O Enem não tem isso. O Enem já te dá tudo mastigado. Ó, as pessoas que têm saúde mental têm estigma, são estigmatizadas. O cinema não é democratizado. A violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira. As pessoas que não têm registro civil são invisibilizadas. Ele está te dizendo, ele está te afirmando um raciocínio que está pronto. Você não precisa responder a nenhuma pergunta. Você precisa apenas concordar com o Enem. E aí, o que muitos chamam de teses, que eu chamo de argumentos, é encontrar só dois ângulos, dois direcionamentos para este tema, que geralmente são duas causas, mas essas causas não são teses, tá? Pegou a visão da coisa? O Enem não tem uma pergunta para te possibilitar. O Enem não te dá dois caminhos para você concordar ou discordar. O Enem já te dá tudo mastigado e você concorda, apenas. Só existe essa possibilidade. E por isso que não tem a tese no Enem. O Enem te dá a tese pronta. Pegou a visão? Então, gente, para resumir tudo, é o seguinte. Quando existe uma pergunta e a redação, o vestibular, a proposta, possibilita que você concorde, discorde, ou que você crie diversas respostas, todas elas igualmente válidas, porque vai depender da sua argumentação, não da sua resposta. Isso sim são textos que você precisa formular uma tese, criar uma tese, certo? No Enem, como nós não temos uma pergunta, nós temos um tema que é um problema social e esse problema, o Enem está te dizendo, ele é um problema. O Enem comprova tudo isso com os dados dos textos motivadores. Então o Enem está te dizendo, existe esse problema, cara pálida, tá aqui, ó, escancarado na nossa cara, tá? Ele está te dizendo isso, está aqui o problema. Você concorda apenas e você vai encontrar dois ângulos. Então, o Enem não te dá saída, né, para você dizer outros aspectos em relação àquele tema. Pegou a visão? Bota aí para mim embaixo se você sabe, eu pesquisei vestibulares importantes, grandes no Brasil, mas talvez tenhamos outros vestibulares que suscitem perguntas e suscitem caminhos diferentes que podem, que são válidos, que não tem problema. É muito legal quando a gente tem isso porque o texto fica mais livre, ele quer realmente a nossa opinião. O Enem não tem uma opinião, né? Ele tem uma argumentação a partir da causa, geralmente, do problema. É um pouquinho diferente, certo? Então era assim, ó. Vai dizer para mim que você já tinha escutado isso. Vai dizer para mim, Paleface, que você já tinha visto a tese por este ângulo. Duvido. Duvido! Então te inscreve aí no canal e ó, a gente volta para te preparar muito bem para o Enem, porque, né? Tô bem, tô zen, entrei pra faculdade com o Enem. Beijo, fui, tchau, tchau. Até.